o Partido Socialismo e Liberdade solicitou esse espaço com vocês para anunciar, né, um posicionamento público do partido diante da crise que que o país está atravessando. E nós resumimos nosso posicionamento diante da crise com uma consigna, que é: diante da grave crise, a saída é pela esquerda. De vez em quando a gente consegue ser feliz com uma frase, já que não é bem a formação específica, né? Os dirigentes partidários na área de marketing, né, consegue resumir numa palavra uma ideia, né, como diz a propaganda. Mas nós consideramos que o país está vivendo uma situação muito grave, uma crise política com fundos econômicos, né? O nosso partido teve candidatura própria nas eleições, apresentamos um projeto de mudança para o Brasil. A nossa avaliação é bastante positiva da tarefa que foi cumprida pela companheira Luciana e pela companheira Jorge. No segundo turno, a decisão do partido foi nenhum voto em Aécio, né? Mas durante toda a campanha alertávamos os brasileiros de que as distinções programáticas entre os dois, se existiam, eram tênues, e que estaríamos solidários e mobilizados contra qualquer retrocesso após as eleições. Seríamos oposição, como somos oposição programática e de esquerda aqui no Parlamento e nas ruas. Mas as medidas tomadas pós as eleições, né, não para o pessoal, mas para os eleitores que ajudaram a que Dilma ganhasse de Aécio no segundo turno, tem representado uma imensa frustração. Porque, ao contrário de governar à esquerda, como no segundo turno pediu os votos à esquerda, todas as medidas fazem parte de um receituário bastante conhecido e que assemelha muito as duas ex-candidaturas, né? Consideramos inadequadas e incorretas as saídas para a crise econômica que foi escondida durante a campanha eleitoral, né? O tarifaço que nós estamos vivendo, que não tem como ter um outro nome, né? Depois de manifestações intensas no Brasil contra o aumento das tarifas. As manifestações de junho começaram com manifestações contra o aumento das tarifas. As primeiras medidas de governos têm sido aumentar as tarifas, aumentar a conta da água, a conta da luz, né? Isso tem aumentar a gasolina. Então, um tarifaço para fazer caixa para os governos tem sido implementado no Brasil. Isso tem consequência na vida dos mais pobres, né, dos trabalhadores, dos excluídos desse país, né? Os cortes orçamentários para recuperar a credibilidade dos mercados. Leia-se dos credores da nossa dívida interna, que abocanha praticamente metade dos recursos arrecadados e que ficam com a União. Todas essas medidas são contrárias aos interesses da população e já mostraram a sua ineficácia. E, por incrível que pareça, guardadas as proporções, essas medidas acontecem no Brasil no momento em que foram experimentadas em outros cantos do mundo e levaram a desastres, como foi o desmonte, né, da economia e a deterioração da vida dos gregos, que levou à vitória, né, da coalizão de esquerda, do Syriza, agora na Grécia, que está colocando em xeque toda a política de austeridade europeia para superar a crise à custa dos trabalhadores. E nós decidimos não só colocar um posicionamento claro, contrário a isso, mas propor para a sociedade brasileira, né, para os movimentos sociais, para aqueles que advogam uma saída à esquerda, um conjunto de medidas, né, uma alternativa de caminho ao Brasil. Nós não achamos que o caminho para o Brasil seja um retrocesso, seja como setores da direita têm proposto, a volta dos militares ou mais pacotes econômicos. Primeira medida que nós consideramos urgente ser tomada é a revogação de todas as medidas que retiraram o direito dos trabalhadores nessa primeira fase do pacote de ajuste do governo, já que se anuncia já uma segunda fase.
em especial a medida provisória 664 e 665 que tramita nessa casa, né? Segundo, uma revogação da Lei Geral de Desestatização, que continua em vigor, vem da época do Código do FHC e que continua, e que o próximo passo vai ser acelerar novamente esse processo. Inclusive muitos nos bastidores têm proposto fazê-lo com a nossa maior empresa, que é a Petrobras. Terceiro, revogação do tarifaço, seja no transporte, seja na energia, seja na água, né? E na gasolina, seja o que isso tem incidido, inclusive na volta de um fantasma muito caro para os brasileiros, que é a volta da inflação, que voltou a acelerar, né? Vide o aumento do transporte. Quarto, vou resumir, né, os pontos. Nós consideramos de que as últimas medidas ocorridas aqui na Câmara mostram uma ofensiva conservadora para transformar uma reforma política desejada pela população para aumentar a participação social num retrocesso, num ataque contra os pequenos partidos, né, eternizando o financiamento privado. Aliás, está em execução aqui um verdadeiro golpe, né, de legalização do que tem mais perverso na política brasileira, que são as empreiteiras governarem o Congresso Nacional. No momento, veja como este Congresso fica de costa para os interesses da população. No momento em que a Operação Lava Jato coloca em xeque a existência de um clube de empreiteiras, que não é só na Petrobras, mas nas principais obras públicas, nas 3 esferas de governo. E a partir de que a imprensa publicou os dados disponíveis, de que as empreiteiras elegeram forte bancada, este Congresso Nacional, a sua maioria, né, quer aprovar a legalização do financiamento privado, enquanto o senhor Gilmar Mendes segura na gaveta, por interesses inconfessáveis, né, o final da votação, proibindo que empresas privadas que não são eleitores, que não têm título eleitoral nem CPF, possam adulterar o resultado das urnas, elegendo as suas bancadas aqui no Congresso Nacional. Consideramos de que as saídas encontradas até agora, o jogo de empurra entre o governo federal e os governos estaduais, em relação à crise hídrica, mostram, né, o descompromisso de preservar nossas reservas naturais. Aliás, aqui está a bancada que se bateu de frente contra a reforma do Código Florestal, tá? E contra os seus efeitos. E quando os efeitos começam, a culpa é do clima, de São Pedro, ou de alguém que não possa se defender diretamente, né? Que não tenha mandato eletivo. Então nós estamos propondo uma série de medidas, né, antenadas com o movimento social para que isso seja revertido. Mas é necessário também, eu finalizo, que se mude a política econômica. Um dos eixos da nossa campanha, da campanha da Luciana, foi a auditoria da dívida interna, da dívida pública, né, e fim dos superávites primários, que virou cláusula pétrea da política econômica brasileira. Enquanto os recursos públicos não forem reinvestidos no desenvolvimento do país, na ampliação dos direitos, na garantia de saneamento básico, vamos continuar tendo esse descalabro. E, por último, o nosso posicionamento sobre a Petrobras. Pelo lado da investigação, nós somos favoráveis a radicalizar as investigações e ao fundo. A sociedade foi frustrada na CPI do Cachoeira, quando se estava chegando nas empreiteiras e nos esquemas que envolviam os grandes partidos, virou pizza, né? E quanto mais chegam perto dos grandes partidos, mais essa tentação vai voltar, né, aqui no Brasil. A Petrobras é um exemplo drástico da apropriação privada dos bens públicos, né, e do controle das empreiteiras. As empreiteiras não têm partido, elas fazem negócio com os grandes partidos de plantão. Nós queremos que as empreiteiras citadas na Lava Jato sejam consideradas inidôneas para fazer licitações com o poder público, que se vá a fundo sobre os outros elos e se funda todos os responsáveis, sejam agentes políticos, que até agora não foram revelados, e nós exigimos na campanha que eles fossem revelados antes do pleito, para que os eleitores soubessem quem era que estava envolvido, né? Mas também, se não desmontar, se apenas punir os políticos e não desmontar a máfia das empreiteiras e as formas como elas têm de operar,
vão ser outros corrompidos, né? Outros corruptos vão tomar o seu lugar. A ala da corrupção é evitar que se aproveite e se jogue a criança junto com a água suja. O que muitos setores estão propondo é que se jogue a Petrobras para o setor privado, né, sobre a desculpa de que a única forma de não ter mais corrupção é que o setor privado tome conta. Tá? Nós não concordamos com isso. Aliás, nós achamos que um dos problemas da Petrobras é a sua privatização, seja a perda dela do caráter totalmente estatal, seja a sua privatização pela repartição dos cargos e da corrupção que lhe aflige. Tá? Então, é necessário que se recupere o patrimônio público para os brasileiros, que se reestatize a Petrobras e o controle, se anule o leilão de Libra e se garanta o monopólio do petróleo tão caro para a história brasileira. Sem essas medidas, o Partido Socialismo e Liberdade não acredita que essa crise tenha resultado, que não seja uma deterioração da vida do povo brasileiro. Nós já vimos isso na Europa, já vimos em outros países, essa música já foi tocada em outros locais, enquanto os outros estão se desfazendo dessa música, nós estamos aprofundando as suas notas no Brasil, né? E estaremos juntos com todos aqueles setores que queiram se mobilizar no Brasil contra o ajuste, contra o pacote fiscal, contra o tarifácio, terão no PSOL o apoio, a solidariedade e a ativa participação da nossa bancada e da nossa militância. Companheira Luciana.